Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Boa noite. Você vai ver no programa de hoje. Vestibular de verão teve número recorde de inscritos. Escola de Educação Básica comemora a primeira colocação regional no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Professor fala dos desafios do profissional de educação física. Semana de Odontologia mostra novas técnicas empregadas no setor e a importância da prevenção. Ciclo de palestras fala de crimes cibernéticos, as questões previdenciárias e o Brasil diante das relações internacionais. Estes assuntos hoje no Expressão Universitária. O vestibular de verão da URI Erechim, realizado no dia 25 de novembro, registrou um crescimento no número de inscritos em relação ao concurso do ano anterior de 8,5%. Além disso, o vestibular apontou um outro número histórico. O índice de abstenção foi de apenas 2,54%, significando a ausência de 38 candidatos dos 1.495 inscritos. A prova, com 42 questões, transcorreu dentro da normalidade. O tema da redação foi sobre direitos humanos. O vestibular de verão registrou ainda neste ano outro índice que está sendo comemorado. Além do crescimento no número de inscritos, outro fator chamou a atenção da universidade. De 2009 até agora, o vestibular de verão do campus teve um crescimento de 64% no número de inscritos. Acho que são muitos os motivos que nos levaram a ter sucesso nesse vestibular. O primeiro motivo é o que representa a Unicampus de Erechim para a nossa comunidade. Essa busca, né, constante pela qualidade, a oferta de uma quantidade grande de cursos que nós temos em todas as áreas do conhecimento, o comprometimento dos professores e técnicos administrativos, tudo isso leva a ter esta demanda, né, que ela foi crescente nos últimos anos. E com relação aos outros vestibulares, o que a gente percebe de diferença que esse ofereceu? A diferença, inicialmente, é essa credibilidade que a universidade tem. E, claro, assim, nós temos oferecido cursos novos, e esses cursos novos também nos traz uma adesão significativa. Então, levou também esse incremento que nós tivemos de candidatos. O índice de abstenção, esse número, foi muito menor com relação aos outros anos. O que isso indica para a universidade? Também nos surpreendeu positivamente. Nós tivemos um índice de 2,5% de abstenções, de 1.500 inscritos, nós tivemos em torno de 38, né, candidatos que se abstiveram. Para nós é uma surpresa muito agradável. Creio que também um dos motivos, além de todos os que eu falei em relação à universidade, essa antecipação de vestibular também leva a pessoas a buscarem de imediato já uma aprovação, né, e procurando garantir a sua presença no ensino superior. A prática multidisciplinar na área da saúde. Esta foi a temática da terceira semana acadêmica e profissional do curso de odontologia. A semana acadêmica promoveu a troca de conhecimento entre os acadêmicos, professores e profissionais da área. O coordenador do curso, o professor Volney Centenaro, lembrou da importância da semana acadêmica por contribuir para a construção da história do curso. O diretor administrativo, o professor Paulo Roberto Giolo, frisou a importância do curso de odontologia para a universidade e para a comunidade regional. Neste ano, o profissional homenageado foi o cirurgião dentista Fernando Hervé Cagliari, que dedicou 46 anos à profissão.
A homenagem foi prestada pelo presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Alto Uruguai, Rafael Soligo, que salientou a dedicação, a ética e o respeito do homenageado com os colegas e seus pacientes, além de seus relevantes serviços prestados à comunidade na área da odontologia. Cagliari, ao agradecer a homenagem prestada pelo curso, lembrou a importância da união da categoria ao afirmar que a aproximação entre os componentes de uma sociedade é o que leva ao sucesso. A Semana de Odontologia reservou espaço para destacar as novas tecnologias empregadas na área, assim como o ensino, a pesquisa e a extensão, os 3 pilares que constituem uma universidade. O professor Silvio Monteiro Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina, falou, por exemplo, sobre as mudanças conceituais em dentística. Segundo ele, a aparência dos dentes é uma preocupação muito comum. Procedimentos menos invasivos e muita prevenção são aliados que se encontraram com o passar dos anos, disse o professor Silvio. A nossa profissão ela tem evoluído ao longo dos anos, eu diria assim, evoluído drasticamente. Mas a maior evolução da nossa profissão, normalmente ela tem se dado em função de novas técnicas e novos materiais restauradores. A nossa concepção, entretanto, é um pouquinho diferente. A nossa concepção é de que a odontologia, ela evoluiu nos últimos 30 anos com o reconhecimento de que a doença cárie é uma doença controlável. Em outras palavras, eu tenho, por exemplo, 4 filhas. 2 naturais e 2 de criação. A mais velhinha tem 38 anos e a mais moça 26 anos. E nenhuma das 4 tem nenhuma restauração e nenhuma lesão cariosa, nenhuma cavidade aberta. E eu sou professor de dentística, que é a odontologia restauradora. Então, diferentemente do que a gente possa pensar como dentista, os nossos pacientes não gostam de ter os seus dentes restaurados. Os nossos pacientes preferem saúde, dentes rígidos. E isto é perfeitamente possível com um controle da atividade de doença, ou seja, da doença cárie. Isso se faz de maneira muito simples. Se faz com o controle da placa bacteriana, através da escovação e do uso do fio dental, do controle da dieta, ou seja, alimentos açucarados e pegajosos são cariogênicos, e, portanto, eles não precisam ser erradicados da nossa dieta, mas eles não podem ser consumidos com a frequência que algumas pessoas, alguns pacientes o fazem. Então eu diria, controle de placa novamente, controle de dieta e utilização racional de flúor. Que, por exemplo, para as minhas filhas é apenas a utilização de dentifrício fluoretado. Para algumas pessoas nós precisamos recomendar dentifrício fluoretado, aplicações tópicas de flúor em consultório. Para outros pacientes, aplicação tópica de flúor em consultório, dentifrício fluoretado, bochecho com solução fluoretada feita diariamente e assim por diante. Ou seja, nós temos que fazer as nossas recomendações de acordo com as necessidades individuais dos nossos pacientes. São pessoas diferentes. Voltamos depois do intervalo para falar do ciclo de palestras das Ciências Sociais Aplicadas e a Semana de Educação Física. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.
Crimes cibernéticos, as questões previdenciárias e o Brasil diante das relações internacionais. Estes foram os temas do ciclo de palestras das Ciências Sociais Aplicadas, que reuniu acadêmicos e professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. As questões previdenciárias no âmbito dos benefícios por incapacidade continuam gerando polêmicas na área médica e judicial. Os principais problemas, ou os mais recorrentes, no que diz respeito às demandas que chegam até a Justiça Federal, são os processos que dizem respeito às incapacidades ocupacionais, ou seja, as pessoas que não têm mais condições de exercer o seu trabalho de uma forma regular. Aquelas pessoas que contribuíram para a Previdência ou ingressaram no sistema previdenciário e por força de alguma eventualidade, algum acidente, ou mesmo por força de um desgaste natural de uma relação de trabalho, elas acabam ficando incapacitadas para continuar exercendo a sua atividade laboral e por força disso socorrem à Justiça e, em primeiro lugar, ao INSS para a obtenção de um benefício que vai lhes amparar durante o período em que elas estiverem incapacitadas. As fraudes, elas são comuns e eu diria que não apenas no que diz respeito aos benefícios por incapacidade, mas em relação a quaisquer benefícios que as pessoas postulam na Justiça. Isso, claro, eu não poderia dizer que é a maior parte dos casos, felizmente é uma minoria. E, claro, existem sim uma série de falsidades documentais ou pessoas que às vezes tentam obter um benefício por incapacidade sem ter ingressado propriamente no sistema previdenciário. Isso, claro, tem sido resolvido de uma certa forma na esfera penal e também tem sido resolvido por parte do INSS ao avaliar de uma forma mais adequada e mais profunda em relação à concessão desses benefícios. Hoje em dia, no âmbito judicial, né, as patologias mais recorrentes são as patologias musculoesqueléticas. Geralmente a questão da coluna, as patologias da coluna lombar e ombro. Por quê? Porque geralmente são as áreas de maior desgaste durante o trabalho. Tanto no trabalho de bipedestação em pé, como o trabalho em firmas e em indústrias, que as pessoas têm que usar muito esforço repetitivo com ombros. Então são patologias que praticamente estão causando a maior parte dos benefícios por incapacidade, tanto em auxílio-doença como incapacidade permanente, né? E consequentemente gerando benefícios em pessoas com idade idade ainda produtiva, né? O que consequentemente onera bastante o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Porque esse benefício mesmo entrando no âmbito judicial, ele consequentemente vai ser pago pelo erário público e da parte do Instituto Nacional de Seguro Social. Como funciona o trâmite de um benefício judicial? O benefício pela via judicial funciona o seguinte: a pessoa ela pede um benefício via INSS. Se esse benefício for negado, né, ela entra com uma demanda judicial. Como é que essa demanda funciona? Ela procura um advogado, esse advogado vai fazer uma inicial, que é um processo. Esse processo vai ser encaminhado para o federal, porque o Instituto Nacional de Seguridade Social é um órgão federal. Então, automaticamente, ele vai ser avaliado pelos servidores administrativos se a pessoa se tem todos os documentos. A parte tem que ter os atestados, todos os documentos que justifiquem a demanda. Automaticamente, esses servidores vão encaminhar para a realização de uma perícia médica, porque não se pode só avaliar através do papel. O médico tem que constatar que aquela pessoa realmente é a pessoa que está solicitando o benefício, que é fazer a identificação da pessoa e também a identificação dos documentos, se são verdadeiros. E daí, identificando, realizando uma análise médica, um exame clínico e análise de documentos, é dado uma conclusão. Você faz você responde certos quesitos, tem perguntas que o juiz faz, que o INSS faz, a parte réia tem os quesitos da parte autora também, e consequentemente toda essa análise vai gerar uma conclusão, que vai ajudar o juiz, que quem vai julgar toda essa demanda não é o médico, e sim quem julga é o juiz. A onda de crimes cibernéticos é outra preocupação para a área da segurança pública. O delegado de polícia de Porto Alegre, Emerson Vente, especialista em crimes virtuais, destacou as condutas indevidas praticadas através do computador e sobre os crimes mais recorrentes nesse meio e como as vítimas devem proceder. Os crimes contra a honra, a ameaça e as fraudes eletrônicas são os crimes que mais acontecem hoje no âmbito da internet no Brasil e no Rio Grande do Sul também. São geralmente ofensas pessoais, acusações de que a pessoa teria cometido um crime, e a principal forma de atuação é principalmente pelas redes sociais.
principalmente a questão dos crimes contra a honra e ameaça. Já as fraudes eletrônicas, o principal meio de ataque dos cybercriminosos são pelos e-mails. Então, e-mails que levam ou a instalação de um código malicioso ou o direcionamento para uma página falsa. Nos dois casos, o objetivo do criminoso é capturar informações da vítima para acessar uma conta bancária, um dado de cartão de crédito e fazer uma compra virtual fraudulenta, uma transferência fraudulenta, e aí a caracterização da fraude eletrônica. E o que a pessoa deve fazer em situação de estar sofrendo esse crime? O ideal é que a pessoa tenha todo cuidado, além de ter uma máquina com sistema operacional atualizado, um antivírus, um firewall, ela tomar todo o cuidado na questão de onde ela está navegando. Então, evitar de clicar em links que vêm por e-mails, mesmo que sejam de pessoas conhecidas, porque a pessoa pode estar infectada e ter enviado e-mail sem saber. Então, esse direcionamento para páginas falsas, ele é bastante simplório no âmbito da internet e a pessoa acaba não sabendo. E algumas modificações que alguns aplicativos maliciosos fazem no computador da vítima fazem com que ela nem perceba onde ela está navegando, como por exemplo a questão das páginas falsas de banco. Então, observar no navegador da internet onde ela está. A questão de compras pela internet, procurar sites conhecidos, não acreditar em ofertas mirabolantes no âmbito da internet sobre a justificativa de pagamento à vista. E, geralmente isso é uma das principais características da fraude, dá uma ideia de confiabilidade para o usuário, fazendo com que ele compre. Ele só vai se aperceber disso quando o produto não é entregue no prazo prometido. E no caso da pessoa estar sofrendo esse tipo de situação, qual é o primeiro passo, a primeira providência que deve ser tomada? Bom, ela tem que pegar todas aquelas informações, por exemplo, o e-mail, pegar o e-mail impresso, não deletar o e-mail e levar para fazer um registro de ocorrência. O policial lá, ele vai orientar justamente a encontrar uma informação que vem agregada ao e-mail, que é o código-fonte, para anexar naquela investigação. Se for uma compra virtual que ela não recebeu o produto, levar consigo a informação de onde aquele produto estava disponibilizado, todas as informações da relação que ela teve com o estelionatário no âmbito da internet, para que a polícia possa ter o máximo de referências e guardar essas informações, não simplesmente deletar, porque o fato de deletar pode fazer com que a polícia não consiga ter as informações adequadas para encontrar o criminoso. Doutor, a gente tem visto bastante situações de bullying contra crianças na internet, nas redes sociais, ofensas, ameaças. Que cuidados os pais devem ter em liberar a utilização de redes e mídias para crianças, adolescentes, enfim? O ideal é que o pai controle o acesso da criança, principalmente na tenra idade, 5, 6 anos, acompanhar a navegação da internet lado a lado. Hoje tem sites, por exemplo, de jogos na internet, jogos infantis, que exigem obrigatoriamente o registro do e-mail do pai e a senha do pai para poder jogar. E o pai pode controlar os horários que a criança vai jogar aquele jogo. Ou tem sistema operacional, principalmente o Windows, que há a possibilidade de controle dos horários. Ou se contrata um serviço no âmbito da internet que permite também o controle daquilo que a criança está fazendo no âmbito da internet e os horários dela. O principal aspecto do pai em relação ao filho é a conversa. Conversar, explicar os perigos que tem no âmbito da internet, o que isso representa, o fato de conversar com pessoas estranhas na internet, a mesma precaução de quando uma pessoa estranha encontra a criança na rua, o que ela pode informar no âmbito de redes sociais, endereço ou não endereço, informações do trabalho do pai, por exemplo. Então a conversa é o procedimento mais adequado entre pais e alunos, e também da mesma forma entre professores e alunos, né? O Brasil, diante das relações internacionais, especialmente com a África, também mereceu espaço no ciclo de palestras. Os convidados foram Tiago Terra, coordenador nacional do PIEX, Projeto Extensão Industrial Exportadora, e Camila Flores Hort, assessora econômica da Apex Brasil. Eles também participaram do Seminário de Comércio Exterior e das rodas de atendimentos promovidos pelo núcleo do PIEX da URI Erechim. A Apex já tem como seu lema que exportar é inovar. E inovar é ficar mais competitivo, é ser mais competitivo. A Apex é uma agência
que faz parte de uma estratégia do governo federal, do Plano Brasil Maior, para tornar as empresas mais competitivas. Existem vários itens que fazem parte da estratégia, a Apex é um deles. O que a Apex faz? Qual é o papel dela? Promover o Brasil lá fora, fazer com que as empresas brasileiras se tornem mais visíveis lá fora. Quando a gente fala de Brasil para um estrangeiro, eles lembram de futebol, eles lembram de carnaval, mas não lembram da empresa brasileira, que tem qualidade, que tem potencial e que essa agência Apex Brasil ajuda a promover. No caso específico de Erechim aqui, nós já viemos desenvolvendo um trabalho muito grande junto com a URI, que é o projeto de extensão de instituição exportadora, que é um projeto que visa gerar competitividade nas empresas através de profissionais qualificados e treinados pela URI e pela Apex, de tal forma que esses profissionais vão na empresa e ajudem ela a encontrar o caminho do mercado externo. O mercado externo torna assim a empresa mais competitiva, também lá fora, mas aqui dentro principalmente. Na realidade, esses estudos, eles apresentam informações que ajudam a empresa a definir para quais países ela deve se focar, né, para expandir essas exportações ou para começar a exportar. Que requisitos basicamente vocês usam para fazer esse estudo de planejamento da empresa? Bom, a gente tem acesso a diversas bases de dados internacionais e nacionais e a gente utiliza dados aí de comércio exterior, como importações dos países alvo aí dos NCMs específicos das indústrias, a parte de exportação do Brasil, a parte de concorrência, então quem é o principal concorrente do Brasil nesses mercados, a parte macroeconômica, então qual é o ambiente macroeconômico desse país, se ele está bem, se ele está crescendo, isso ajuda também na parte de importação do país, então na nossa exportação, né? Também a parte de acesso a mercados, então tarifa alfandegária também é levantada, a parte de distância e também algumas variáveis setoriais específicas do setor também são levantadas. E que perspectivas podemos ter desse aquecimento, desse mercado internacional para o Brasil? Focar no meu mercado internacional é muito importante para diversificar mesmo as fontes de renda da empresa, né? Então a empresa, quanto mais diversificada ela for e para mais mercados ela for, mais protegida ela está em relação a crises internacionais, em relação à crise do mercado interno. Palestras, minicursos, apresentações artístico-culturais, mostra de trabalhos científicos, apresentação de pôsteres, comunicações orais e relatos de experiências. Estas foram as atividades da 7ª semana acadêmica do curso de Educação Física. Entre as presenças, o professor Álvaro de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou sobre atividade física, saúde e os desafios do profissional de educação física. Qualquer exercício que tu faça vai te levar a uma melhoria de saúde, qualquer exercício físico. Não importa a natureza dele, se é um exercício mais ao ar livre, se é um exercício mais em coletivo, se é um exercício de luta, se é um exercício aquático, não importa. Qualquer tipo de exercício que tu vai fazer, ele vai melhorar uma série de aspectos relacionados à saúde. Evidentemente, existem modalidades que desenvolvem mais um aspecto ou outro, mas qualquer um deles tem os seus aspectos benéficos no que diz respeito à saúde. Eu acho que o grande aspecto não é se esse exercício ou aquele é bom ou ruim, mas sim qual é o exercício ao qual tu te adaptes, no qual tu te sintas melhor ao realizar. A vantagem de tu encontrares um exercício bom, um exercício que tu gosta de fazer, é que isso garante aquilo que a gente chama de aderência. Tu aderes ao exercício. Não a partir do momento que tu adere, a partir do momento que tu incorpora esse exercício como algo relativo à tua vida, relativo aos teus hábitos de vida, aí sim tu tem condições de conseguir manter esse exercício por um longo tempo. Então eu não vejo de que forma o exercício possa ser contrário à saúde. Todos eles são favoráveis à saúde. Evidentemente, existem também níveis em termos de intensidade. Não é a questão do exercício em si, mas a qual intensidade. Bom, uma caminhada, uma corrida, ela pode ser realizada por qualquer indivíduo. No entanto, correr a 20 km por hora não é para qualquer um. Esse é o ponto. Então, a mesma coisa em relação à musculação, a mesma coisa em relação a pedalar, em relação a lutas e assim por diante.
Por isso a importância da participação e da orientação do educador físico. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É fundamental que haja a orientação do professor de educação física e, nesse momento, o professor tem que ser também sensível a tentar identificar naquele seu aluno, naquele seu, eventualmente, paciente, quais são os tipos de exercício que são mais prazerosos. Porque não adianta eu chegar para ti e dizer, o exercício mais fantástico do mundo é, por exemplo, natação. Eu te coloco dentro da piscina, eventualmente tu é alguém que não sabe nadar muito bem, e principalmente para nadar, vamos combinar, eu gosto de nadar, mas nadar, tu está numa raia onde tu está olhando para o fundo, literalmente contando azulejos. Tu tem que ter um perfil psicológico apropriado para isso. Tem pessoas que não suportam, tem pessoas que precisam ver árvore, tem pessoas que precisam ver animais a ar livre. Então, não adianta eu sair por aí defendendo que musculação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tem pessoas que não suportam ficar num ambiente fechado, com aparelhos de aço e cabos suando. Então, o fundamental é ter essa sensibilidade para encaminhar, para conseguir detectar o que é que gera algum grau de prazer para garantir a aderência ao tratamento. A Escola de Educação Básica está comemorando o primeiro lugar da região entre as escolas públicas e privadas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem é uma prova realizada pelo Ministério da Educação e utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país, e seu resultado serve para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras. Uma outra notícia também da Escola da URI. O aluno Felipe Alex Hoffman, do primeiro ano do ensino médio, obteve outra conquista, a primeira colocação na Olimpíada Gaúcha de Química. Felipe já havia ficado em primeiro lugar no estado na Olimpíada de Robótica e em segundo lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática. Por hoje era isso. Obrigado pela audiência. Uma ótima semana a todos. Boa noite. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.